Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Live de domingo, fechando uma semana, abrindo outra, mostrando para vocês a realidade dos fatos geopolíticos da melhor forma possível, da forma mais incisiva possível, sem puxar a sardinha para lado nenhum, contando para você a realidade dos fatos, o mundo como ele se apresenta. E sempre um pouquinho de coisa a mais. Um aqui, outro ali, outro acolá. Um pouquinho de conteúdo nacional, um pouquinho de conteúdo genérico. E hoje, bem, a primeira coisa que eu vou pedir para você é para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso grupo, seja membro da Turma Ruim, está aí, seja membro, R$ 4,99 por mês, você ajuda o canal. Tem muito conteúdo especial que eu ainda vou produzir, porque eu já produzi atrás, mas atualmente não estou produzindo por falta de tempo. A mesma coisa é o ABC da Geopolítica, que está um pouco atrasado por uma série de problemas profissionais. Não sou aquele que vive única e exclusivamente para a internet. Tá? Tem outros negócios que a gente tem que viver. Mas, de qualquer forma, tá? Quarta-feira, pode ser. Estamos aqui finalizando o padrão aí para o ABC da Geopolítica, que é aquela forma de você acessar a geopolítica sem complicação. Nossa, fulano entende muito. Não, fulano floreia muito. Fulano engana muito. Você vai descobrir que não tem nada de segredo do outro mundo. Não é uma receita em 4 comprimidos, mas é uma receita básica fácil de seguir. Você seguindo aquele passo a passo, você, com 15 minutos de consulta diária, você vai conseguir se atualizar na geopolítica e ter uma posição crítica em relação a tudo. Tá? Crítica é você analisar aquilo ali. É um senso crítico. Não quer dizer criticar a tudo, ser contra tudo. Não, absolutamente. Ou ter lado, também não. Você pode ter o seu lado, mas veja a realidade, caia na real e pronto. Sou torcedor do Fluminense. Ganhou por acaso, por sorte. Tá? Fez um ataque, fez um gol, ganhou. Tem um lado do torcedor que dane-se, ganhei mesmo e daí. Quem ganha, leva. Ótimo. Quem leva, ganha. Acabou. E tem um lado da análise que vai falar assim, bem, se jogar mais 20 partidas como essa, vai perder as outras 19. Ganhou essa, por um acaso do destino. O normal é perder de 3 de 4. Mas hoje nós ganhamos. Tá? Isso daí é a diferença entre o analista de futebol e o torcedor. O que não quer dizer que o analista de futebol não possa ser torcedor. Inclusive, tem 2 exemplos no Rio, clássicos. Tá? Um é o Washington Rodrigues, que acho que está na Tupi, e o Gerson também, que acho que está na Tupi. Acho que os dois estão na Tupi. Tá? O Washington Rodrigues e o Gerson. Um é flamenguista e o outro é tricolor. E ambos... Todo mundo sabe que eles, um é tricolor roxo e outro sabe que o outro é flamenguista roxo. E, no entanto, são ótimos analistas de futebol. Analisam friamente, mesmo você sabendo que eles têm lado. É exatamente isso que a gente faz aqui. Mesmo a gente tendo lado, mesmo a gente tendo posicionamentos, nós somos obrigados a analisar as coisas como elas aparecem. Quando a gente pinta um quadro caótico para o Ocidente, é porque o quadro do Ocidente está caótico. Não é só porque eu acho que esse modelo tem que ir para o vinagre, tem que se destroçar esse movimento identitário, esse movimento de negação à família, à estrutura familiar, à evolução, à própria evolução do ser humano, porque esse processo é involutivo. Quando você começa a satanizar o ser humano, a criar problema para o ser humano, então é o seguinte, esse processo é involutivo. Eu quero que o Ocidente se ferre. Eu quero que os Estados Unidos, como sistema, como modelo, vá para o inferno. Mas eu não vou deixar de analisar a verdade. Quando eu estou falando que está indo para o vinagre, é porque está indo para o vinagre. Não está indo para o vinagre porque eu quero que ele vá para o vinagre. Há 20 anos atrás, eu não tinha a mínima chance de querer que ele fosse para o vinagre. Eu tinha que ficar quieto e assistir. Hoje, não. Hoje, depois de muita bola dentro mesmo, graças a Deus, está aí meu histórico, está aí meus vídeos passados, é só ir lá e assistir, e você vai ver tudo isso aí. Mas isso aí a gente vai desenvolvendo hoje,
porque alguns me perguntarão, Rubem, e a guerra da Ucrânia? Esquece a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia já acabou. A guerra da Ucrânia já era. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês, pode botar todo mundo em dia aqui, agradecer, mas a guerra da Ucrânia acabou, gente. Não tem guerra da Ucrânia. Aquilo foi um degrau na geopolítica mundial. A tentativa vã dos Estados Unidos em desestabilizar a Rússia, que é o braço armamentista de um novo padrão mundial. Um novo padrão mundial que não aceita mais os Estados Unidos e o Ocidente do Norte, como eu chamo, como os protagonistas do mundo, os donos do mundo. A gente não aceita mais uma França ditatorial, que depois de matar de milhões e milhões de africanos, continua lá assaltando o continente. E tem gente que bate palma para o Macron. O Macron vem aqui ajudar a gente? Claro que vem. Ele vem tomar conta da Amazônia, ele vai cuidar bem da Amazônia. Como eles cuidaram da África, das riquezas africanas, como eles se apoderaram de tudo lá, como eles destruíram tudo, acabaram com tudo, mataram milhões de pessoas. Estou falando milhões, não estou falando milhares, não. Dentro da sua casa, te roubando e te matando. Que orgulho, né? Que maravilha. Essa é a Europa, esse é o Ocidente do Norte, esse é os Estados Unidos. Então, eu quero que essa sociedade afunde. Afunde. Ah, porque você defende chinês. Não, eu defendo chinês. Eu defendo o Brasil. Eu defendo a minha terra, a minha rua, a minha casa, a minha família, os meus amigos. Se é para defender, eu defendo até os bandidos daqui, em detrimento dos bandidos de lá. Agora vejo uma relação muito mais humana, muito mais tranquila, muito mais prática de negociação com chineses, com russos. Isso não quer dizer que, se cair o sabonete no nosso acampamento, eu vou abaixar para apanhar com eles. Não. Não apanha, não. Empurra com o pé, leva para o canto, faz um pepezinho e levanta o sabonete e pega. Você não precisa baixar as calças para ninguém. Tá? Nem para americano, nem para eles. Mas a própria política deles é essa. A política dos Estados Unidos é desembarcar no país. Amiguinho, amiguinho, amiguinho. Logo depois eles começam a sabotar o país, a tomar conta, a tomar lado. Se macomunam com meia dúzia de poderosos, tomam conta do país, escravizam o país, roubam tudo, assaltam e vão embora. São verdadeiros parasitas, ácaros. É uma geopolítica da exploração total. Não que na geopolítica não se vise sempre, talvez, um pouco de exploração ou, quiçá, de bons negócios. Está aí a África, está aí Angola despontando como um dos 5 maiores países da África hoje. A África subsaariana está naquele hall de países já respeitados internacionalmente. Isso aí enche a gente de orgulho, porque é um povo co-irmão, somos co-irmãos, temos jeito, costume, fala igual, somos muito parecidos, e é por aí que tem que ser o nosso plano de igualdade. Isso aqui foi um soco que eu tomei na cara por mexer com a mulher dos outros. Mentira. Foi cortando, fazendo barra. Embaixo do chuveiro, cortei e deixei aqui. Maldosos dirão que eu apanhei de algum marido ciumento. Não foi nada disso. Quieto, mãos limpas. Mano político. Mano. Ah, estou limpinho. Então é o seguinte. É isso aí. A gente tem lá. A gente tem lá. A gente torce por um lado. A gente quer que o modelo dê certo. Mas isso daí é outra coisa diferente da análise. Hoje nós vamos fazer um ponto a ponto. Eu botei aí como destaque, que vai fechar o programa, as superarmas do Putin. O que garantem o Putin, o que garantem o Ocidente e o que fazem, o que garantem o Meio Oriente e o que faz o Ocidente tremer. Que não há como parar essas armas. A Rússia pode ter problemas, tá? Pode ter problemas se fizer uma guerra convencional, que a capacidade de produção do Ocidente é muito maior. Afinal de contas, é um país só continental contra dezenas ou passando de 100 países. Mas hoje, em volta da Ucrânia, tem 40 países enfiando dinheiro para corrupção, dinheiro para roubalheira, enfiando dinheiro, enfiando armamentos, enfiando tudo lá dentro. São 40 países calculados. E a Rússia só... a Rússia está recebendo ajuda da China, pode receber de quem? Os Estados Unidos não estão lá ajudando os outros? Ótimo.
Cada um ajude quem quiser. Como disse lá uma embaixadora, não sei quem foi, da China, a gente faz o que quiser, dá o que quiser para quem quiser e pronto, ninguém tem nada com isso. A resposta melhor do que essa não existe. Não existe. Então, gente, pedindo para vocês se inscreverem no canal, está aí o nosso Pix, se você quer ajudar a gente, Superchat, tá tudo aí, mas o importante é a sua presença, é você divulgar o nosso conteúdo, passar ele para frente, para a gente ter uma ilha de esclarecimento aqui, que é o que a gente tem, uma ilha. A qualidade da informação no Brasil é muito ruim, uma parte por falta de qualidade e outra parte por falta de honestidade. A gente não sabe qual é pior. Uma hora a gente descobre. Né? Uma hora a gente descobre. Eu, não é nem corte, hoje não vou botar música, porque música acaba com a gente por causa de direitos autorais. Hoje perdemos mais um, né? Juca Chaves faleceu com 84 anos de idade, uma vida provavelmente bem vivida, morando lá no recanto que ele escolheu há décadas, que foi Itapuã, com a mulher também que ele escolheu há quase meio século, a famosa Yara dele, e deixou duas filhas que ele adotou, né, que eu já vi em vários programas. Aí é um pouco que se apaga, porque era criatividade, era qualidade, e o problema meu não é o Juca que vai, é o Juca que não vem. Porque para cada Juca que vai, não está vindo Juca nenhum. E isso está assustando. Nós estamos criando uma sociedade de idiotas, de imbecis. Nós temos uma lei Rouanet, que é para lavagem de dinheiro, para trafurcas e para sacanagem. É para artistas consagrados com cachê na base dos milhões, andando de jatinho, captar dinheiro. Eu pensava que a lei Rouanet era para a cultura, era para fazer vamos dizer, uma orquestra de violinos numa comunidade carente, coisa linda. Eu lembro aquelas meninas cantoras de Petrópolis, né? Lá de um colégio católico, eu acho, já tem CD, tem tudo. Acho que é Petrópolis, é de Petrópolis. Então, quando me falam em arte popular, me vem aquela imagem na cabeça. Pô, que legal, já pensou? Um coral em cada comunidade? Não, que tem ali é funk, maconha, cocaína e a turma do PT junto com a turma do PSOL, fumando maconha e cheirando junto com o dono da boca e estigmatizando a figura do Estado e da polícia. Você está botando isso aí contra os caras? Não, é a verdade, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu tenho vários vídeos aqui, pessoal desfilando de arma na mão, vídeos até descontextualizados, mas é dessa turma. Um ministro da Justiça deveria ter vergonha de vir a público e dizer que está atrás de tirar as armas dos cidadãos de bem. Ele quer de tudo tirar a arma do CAC, quer acabar com o CAC, quer fazer tudo isso. Eu não tenho nem opinião formada sobre o assunto. Eu só sei que, para ter um pouco de dignidade, caráter e vergonha na cara, coisa que totalmente em falta, eles deveriam entrar pelas comunidades e acabar com o narcotráfico, acabar com o pistoleiro armado, eliminar, executar. Bola na cabeça, acabou. É correr ou morrer. Tá? Aquele símbolo básico dos Wagner. Ou corre ou morre. É isso que esse Estado deveria estar fazendo. É isso que deveria ser feito. Limpar. As cidades estão contaminadas, estão poluídas pelo crime, também pelo consumo de droga desenfreado. Se aquele traficante está naquela esquina com a arma vendendo, é porque alguém compra. Ninguém faz venda de droga por benevolência, por prestar um serviço social. O princípio de vender pó para vender maconha é o mesmo princípio de vender pão, bolo, doce, bananada. Você compra por X, acrescenta Y, você diminui esse valor e você tem um montante de lucro. Você coloca todas as suas despesas ali e pronto. Assim você vende pão, assim você vende biscoito, assim você vende doce, assim você vende bala em sinal, ou maconha e cocaína. Portanto, se perto da sua casa tem uma boca de fumo, tem dois efeitos ali. Um, que é um absurdo que o Estado não possa chegar ali. Outro, o fato de quem mantém aquilo. A quem interessa?
que se o traficante botar ali 4 caras para vender aquela merda, aquela bosta, e não aparecer comprador, a firma faliu, a filial foi embora. Portanto, se abrir uma filial perto da sua casa, não tenha dúvida, porque tem consumidor. Tá? Eu sempre falei que se chegar um belo dia, numa sexta-feira, né, porque o pessoal chama de sexta-feira, é muito mais sem vergonhice do que vício, porque vício é uma coisa continuada. Se eu sou um dependente químico, eu vou depender disso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Não vai ser assim. 90% do consumo é no sábado e no domingo, ou então em véspera de feriado. Então tem um elemento a mais nisso aí. Tem um elemento de diversão química, de putaria, de sacanagem. Mas se abrir uma filial perto de você, fique tranquilo. Se ela não se sustentar, se ela não for autossustentável, ela fecha. Porque o princípio da venda de drogas é o princípio de qualquer comércio básico, basicão. De Marco Polo para cá, é tudo a mesma coisa. Dos mascates que viravam o Ocidente com o Oriente nas suas caravanas de burros e camelos, tudo era pelo lucro. É até hoje. A cocaína é a mesma coisa. Se tem um ponto ali, é porque tem alguém que compra. E, às vezes, quem compra está perto de você, está do seu lado. Como eu falei, seria muito interessante, numa sexta-feira dessa da vida, você ou envenenar toda a droga de um estado, de um município, ou então você colocar algum produto químico que a cabeça da pessoa fique rosa. Essa seria a melhor de todas. Porque você imagina, na segunda-feira, você olhar para aqueles seus amigos de repartição ou de empresa onde você trabalha e metade com a cabeça rosa. Ia ser legal, né? Mas é isso, metade deles estão com a cabeça rosa. Porque alguém tem que consumir. O negócio é vendido em gramas no varejo e são vendidas toneladas. Então, tem que ter muita gente consumindo. Haja consumo. Gente, apelamos para o Juca Chaves. Tem mais coisas para fazer, mas, antes disso tudo, Suênia Santos, bem-vinda à Turma Ruim. Quem quiser pode acompanhá-la, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um corte aqui agora, didático. Serviço de utilidade pública do canal Geoforça para vocês. A semana passada eu falei sobre válvula termostática. Sou técnico mecânico, né? Mais de 25 anos de profissão, e sou especializado em máquinas, principalmente máquinas diesel, né? Motores MGP, né? Módulos de grande porte. Então, minha especialização é essa: ciclo diesel, ciclo Otto, tudo isso aí, o que é uma coisa, o que é outra. Isso aí são perguntas que as pessoas perguntam, tá? E a gente sempre responde à medida do possível. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa, uma medida desse governo, que eu não estou falando que foi ruim, boa, mediana, aparentemente foi ótimo. Para quem não sabe, os últimos 2 anos no Brasil estava sendo adicionado 10% de biodiesel ao diesel. Já chegou a 13% no governo do PT anterior, no governo do Bolsonaro baixou para 10%. E agora está em 12% de novo, com uma escala evolutiva para bater a 15% em 2025, 15%. Bem, o que eu quero dizer para você de forma realística? É muito bom, é biodiesel, é biodegradável, é isso, é aquilo outro, uma série de vantagens. Uma série de vantagens. Tem muita vantagem mesmo, tem muita coisa realmente ótima. Mas eu só quero dizer uma coisa: se você vai comprar um carro diesel, sai fora. Ô, Rubem, por quê? Se você tem dinheiro para comprar um carro diesel, você sonha em comprar um carro diesel, ou você vai comprar um carro diesel usado, ou qualquer coisa que não seja transporte de carga, que não seja algo de sistema full-time de utilização, ou seja, usado 90% do tempo a 90% da carga. Isso é um sistema full, total. Os motores diesel eles se comportam muito bem, perto da faixa ideal de 100%. Top, tal. Se ele trabalhar mais baixo, ele acaba dando problema com o tempo.
na dilatação de material, uma série de coisas. Ele trabalha bem top, full, lá em cima. Então é o seguinte, o biodiesel ele é de origem vegetal. Então ele cria depósitos. Ele cria algo como no tanque de combustível, você que vai utilizar pouco, você vai ter... Vamos dizer que você vai comprar um carrinho diesel velho, juntou aí, arrumou, tem um carrinho de 50 mil reais, você vai comprar esse carrinho, vai dar o velhinho lá, sororoca, vai pegar, finalmente você tem um carro diesel. Carro com um torque maior, beleza? Um consumo teoricamente menor, mas agora também com o preço do diesel está absurdo, o preço do diesel está mais alto que o preço da gasolina, mas você tinha a confiabilidade do motor. E você vai rodar 20 km por dia, 30 km por dia. Eu quero dizer que você vai ter um problema seríssimo, que esses bicos vão entupir, vão enlamear, vão criar uma crosta. O tanque vai criar, no fundo, uma quantidade de resíduo, por isso que a gente fala full, sistema full. Se você trabalha a plena carga, a pleno vapor, tanto faz. Se for água junto, queima. Agora, se você estiver parado, esquece. Aquilo vai decantar no fundo, você vai ter sérios problemas. Manutenção diesel é caríssimo. E essa adição a mais de biodiesel é uma tragédia para o usuário. A gente que já paga imposto para tudo, o governo é sócio da gente. Você imagina você ter um conjunto de bicos ferrados e ter que gastar 10 mil reais no motor do seu carro apenas porque deu uma gosma dentro dele. Então, o que eu posso dizer é no Brasil, o carro é produto de extrema necessidade, porque o nosso transporte público é um caos, péssimo, horrível. Então, corra do carro diesel. Por quê? Porque o aumento da adição do biodiesel, esse 10% para 12%, chegando a 15% em 2025, isso vai ser uma tragédia. A não ser que você trabalhe com outro tipo de motor, que você tenha um sistema diferenciado para trabalhar com isso. Como isso, por exemplo, poderia haver um sistema de aquecimento, que o motor ciclo Otto e o motor ciclo diesel são diferentes. O motor ciclo Otto é o motor do seu carro, a gasolina, a álcool, a gás. Ele trabalha com a fonte de ignição externa. Você comprime a mistura ou comprime só o ar, pode ter uma superinjeção, injeção direta, existe injeção direta e indireta. Tá? Você comprime e, naquele intervalo infinitesimal, você tem uma centelha com uma voltagem altíssima, coisa de 25, 30, 40 mil volts. Né? Como é que dá isso, Rubem? Mas minha casa é 127. Estou falando de tensão. Não estou falando de corrente. Aí é duas coisas diferentes. Então é o seguinte, você tem aquela ali e você tem a detonação. E você faz um ciclo 4 tempos, ou 2 tempos. É um ciclo Otto. O ciclo diesel, que vem de Rudolf Diesel, diesel não é marca de óleo, não é nada de nada, é o sobrenome de uma pessoa, como Mercedes era o nome da filha lá do cara. Então é o seguinte, o diesel, ciclo diesel, que é dado em nome do engenheiro que criou o motor diesel, ele trabalha por compressão de ar puro e a injeção atomizada do combustível que entra dentro da câmara, aonde existe um ponto de autoignição. E quando ele entra ali, ele se inflama. Quando você bota o biodiesel nisso tudo, você cria um probleminha a mais aí. Então, é o segredo que eu tenho que dar para vocês. Vou até lá no final para ver se alguém negócio deixou. Beto Macedo, boa noite, pessoal. Obrigado pela colaboração. Se alguém fez alguma pergunta aqui, eu volto lá em cima depois. E as pessoas... Tá? Joyce Gorgol está falando aqui da gasolina. A gasolina provavelmente contaminada com água, com uma série de produtos. Né? Então, Olga Fantinel, eu não vivo zangado, eu sou o cara mais calmo do mundo, mais dócil. Só porque eu mando algumas pessoas tomar caju, plantar caju, né? É porque eles merecem.
Não, diesel não é óleo pesado. Diesel não é óleo pesado. Diesel é um óleo leve. Diesel é um óleo leve. Nós temos uma classificação de óleos pesados. Agora, nós temos óleo pesado, mesmo, BPF. BPF que tem que ser aquecido numa caldeira para ser injetado. O BPS, o BPS é usado na indústria e nos motores navais. Você aquece ele e injeta ele. E você injeta ele. Autoaquecimento para quê? Para você ganhar em fluidez, em viscosidade. Viscosidade é relação direta com temperatura. Então, quando você aquece um óleo altamente viscoso à temperatura ambiente, o padrão sempre é a temperatura ambiente. A temperatura ambiente ou temperatura de projeto. A temperatura de projeto, 27 graus, trópico. Tá? Temperatura de projeto em outros lugares vai ser 0 grau ou abaixo de 0. Então, você vai ter isso aí. Você vai ter esses gradientes para saber. Então, o que acontece? Você superaquece esse óleo, ele fica extremamente fluido, altamente inflamável, você injeta ele e ele vai pegar fogo, seja no bico de uma caldeira, seja simplesmente na injeção de um motor alternativo. Então, são os quadros que nós temos aí de óleo pesado. Ele é tão perigoso que você não pode desligar o motor naval com aquele óleo na tubulação. Senão você vai ter que desmontar a tubulação inteira para tirar aquele óleo que vai estar um piche. Você vai ter que lavar, botar banho de vapor, alta pressão, você vai ter que fazer tudo isso. Então, o que acontece? Quando vai chegando no porto, no dia anterior ou até antes, eles começam a passar o motor para óleo diesel, que é um óleo limpo, que não deixa resíduos nas tubulações e em tudo, vai limpando o duto, vai limpando o sistema e, quando chega no ponto, se você quiser desligar o motor, você pode desligar, porque ele vai estar totalmente limpo com óleo diesel. Aí você passou de BPF para óleo diesel. Óleo pesado, super pesado. Tá? Tem o D6 também. O D6 é outra classificação de óleo. Eliezer Sampaio, um abraço para Guarulhos. Eu tive aí exatamente na Camis fazendo curso. QAV querosene de aviação, JET A1 ou JP54, tem vários. Aline Trindade, obrigado pela colaboração. Beto Macedo, já agradeci. Suênia Santos também. E, gente, eu tenho aqui duas coisas para falar. Eu posso falar logo agora? Dar um corte. Política nacional, que depois a gente vai para o vídeo e para o principal. Política nacional, eu quero dizer para vocês aqui o que está ocorrendo. O Brasil dá claros indícios internacionalmente de que algo vai muito mal na nossa política de relacionamento, principalmente com os BRICS. Colocaram a Dilma lá. O cargo da Dilma é honorífico, é folclórico. Ela não tem poder de decisão nenhum ali. É um cargo que se dá para alguém, inclusive o antecessor dela era brasileiro e ninguém sabe disso. Acho que é Marcos, não sei das quantas. Tinha a mesma função dela lá. Então, não é nada de inédito, nada de novo. E isso não melhora a situação do Brasil diante dos BRICS. O que está piorando a situação diante dos BRICS é o claro atentado a tudo aquilo que emana dos BRICS por Lula e seu governo. A última, nós tivemos aí, sem dúvida alguma, a nossa querida pneumonia de conveniência. O que é uma pneumonia de conveniência? É aquela pneumonia que você tem para dar uma desculpa. É o atestado de médico frio. Você não vai trabalhar porque você fingiu que estava doente. É o que o Lula está fazendo. Hoje, o arremedo de política externa que nós temos não está enganando ninguém. Ou você acha que a China caiu nessa história de pneumonia? Ou você acha que alguém cai nessa história? Vocês acham que alguém é tolo o suficiente
tolo o suficiente de cair nessa historinha. Onde o Brasil vai chegar com isso? Não sei. Quem tem que saber, tá, são os grandes expertos do assunto, os defensores intransigentes desse governo de 4 para o mundo. Eu tenho um número aqui altamente assustador que eu recebi, né? Está num gráfico, distribuição das exportações do Brasil por nível tecnológico desde 1990. Né? Desde 1990. Alta tecnologia. Alta tecnologia. Bem, nós conseguimos o máximo, por incrível que pareça, no ano de 2000, com 12%. Alta tecnologia vendia 12% das exportações brasileiras. E hoje, Rubem, quanto está? Quanto está? Chutem aí. Chutem aí. Governo Bolsonaro mais governo Lula é igual a tragédia. Cada vez mais, os dois governos, sem tirar Michel Temer. Michel Temer era um ladrão que ficou no meio do caminho, fazendo uma ponte. Eu vou disponibilizar esse número aqui, eu vou disponibilizar isso aqui agora, lá, compartilhar no canal de vídeos de aglomeração. Vocês vão ver lá. Né? Vídeo de aglomeração. Vídeo de aglomeração. Acabei de colocar lá esse dado. Está lá. Hoje, as nossas exportações de alta tecnologia são 2%, seguindo o padrão que se instala no Brasil. Em 2010, para cá, parece número de delegacia, 43, 43, 44, 44, 2015, 5, 2016, 5, 2017, 5 e agora 4432. O governo Bolsonaro jogando a gente na vala. Mas fique tranquilo que o governo do PT foi o primeiro a dar o grande salto em direção ao precipício. Ou seja, mais do mesmo, mais porcaria do mesmo. Isso o que faz, Rubem? Isso soma com toda essa historinha que vocês estão vendo aí, com toda essa droga, com essa porcaria. Esqueçam lá de ver no vídeo de ontem. Ontem eu coloquei um vídeo maravilhoso do Dr. Alberto Gugelmin, uma aula de vida, uma coisa para levar a gente a outro nível. O mundo não é só aqui, a vida não é só aqui. Vamos em frente. E eu falei do ocaso chinês, do ocaso que não está enganando ninguém, e para onde nós vamos. O que nós temos que comemorar é que aumentou as exportações, vão aumentar as exportações de carne. O que significa isso? Picanha cada vez mais abóbora. A carne que nem caiu tanto o preço, manteve-se praticamente estável, provavelmente vai dar um salto. O PPI continua no mesmo lugar, o Banco Central no mesmo lugar, todo mundo no mesmo lugar, taxa Selic 13,75, 5 bilhões de reais por dia sem ser negociado, a nossa dívida pública vira a cada 72 horas, tá? A gente está falando, respirando e pagando. Então, é muito difícil. Agora, o que eu vou fazer, antes de chegar para o principal, é colocar um vídeo que vocês vão ver. Esse vídeo tem, acho que, 4 minutos ou mais. É um vídeo de 3 minutos, interessantíssimo, do fronte de batalha, onde vocês vão ver a miscigenação cultural de várias religiões que lutam juntos, sem nenhum tipo de guerra, provando que isso é capaz. Esse vídeo é sensacional, está lá no vídeo de aglomeração, vai para lá também, Cris. Tá? Vocês podem compartilhar esse vídeo, é uma declaração de trincheira, vocês vão ver o relato de algumas pessoas. Esse vídeo é sensacional, pretendo botar no meu Twitter também. Está maravilhoso, já está lá, né? Já está lá, então beleza. Então coloca ele aqui
para a gente ir para a parte principal e dar um esclarecimento sobre armas, sobre armamentos e por que o Ocidente caga de medo da Rússia. Tem que cagar mesmo. Bota lá, Christian, e daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, eu vou lendo algumas coisas aqui de vocês, tá bom? Pode botar. У нас в батальоне бывшее пространство Советского Союза, наверное, представители каждой национальности присутствуют. И с этими ребятами мы живем дружно, едино, несмотря на различия вероисповеданий. Мы единые братья, и мы будем стоять до конца, до победного плечом к плечу вместе. Казахстан, буры, Армения, лис, Будулай, цыган, без Бурятии. Урале, казаки. Казаки. Ну, наша Елена с Урала также с нами в одном строю. Здесь ребята находятся лично по зову сердца, передают то, что им было еще привито с молоком матери при Советском Союзе, что мы единый народ. Кузьмич, замкомбата, является моим мужем. Мы с ним здесь вместе с ноября месяца. Он на войне здесь с марта, я с ноября. Но он был категорически против, долго топал ногами. В общем, я полгода, пока он здесь был, занималась гуманитаркой. Для меня у войны нет пола. Я не делю мужской и женский. 2005 год. Защищали государственную границу Таджикистан, Афганистан. Но сейчас я уже на пенсии с 2012 года. Сюда приехать решил по зову, как говорится. Сердце, долг. Я служил в армии, у нас тоже был многонациональный коллектив. Так что мы общаемся. Никаких изменений я, в принципе, не вижу. Более даже патриотизма. Каждый знает, для чего он сюда приехал. Для того, чтобы уничтожить эту заразу фашистскую. Я армянин. Здесь у вас есть еще азербайджанец. Да, мой братишка. У меня много друзей. Не один он. Мы общаемся, мы садимся и кушаем, и пьем. Друг к другу и в гости ходим. Мне делить с моим другом нечего. Вот мой брат казах. Тоже вместе. Что мы? Мы в одном окопе. Зайдите, посмотрите. Мы варим плов, узбек варит, таджик режет, казах там подкидывает дрова. А все садимся и кушаем, нормально. Братские народы берут вот так вот, как сейчас в Украине сделали. За каких-то 2-3 дураков они взяли народ, который жил вместе, рассорил. Мы братья. И я хочу украинскому народу тоже донести, что, братья, тормозите. Вы весь свой генофонд своих детей вы уничтожаете. Просто разверните вот эти ваши оружия, направьте в одну точку, там, где он сидит, и хороший человек. Я думаю, эта война закончится. Просто развернитесь, а мы пойдем за вами. С такими братьями, с такими командирами, с такой президентом мы непобедимы. Esse vídeo é uma aula de irmandade, de nacionalismo e da saudade que a maldita Rússia, a assustadora Rússia, deixou no povo. No povo, no homem comum. E eu quero dizer para você que o Putin tem dezenas de novas armas. E eu quero deixar claro para vocês também que não existem novas armas. Todas as armas são antigas. Todas as armas são armas do período soviético. Só foram finalizadas agora. Mais de uma dúzia de cidades secretas existem na Rússia. Não existe localização oficial delas. É dessas ilhas de excelência que saem esses armamentos, que nunca deixaram de ser desenvolvidos, nem no pior momento da Rússia. Quem manteve essas cidades? O ouro. O ouro, não foi o Bitcoin, não. Foi ouro, riqueza de verdade. E tudo veio à tona e voltou, aflorou a terra com Putin, o improvável. Putin é o improvável porque Putin era a continuação de Yeltsin. Era um homem de confiança de Yeltsin. Putin tinha tudo para ser um neoliberal entreguista pronto para... Putin não tinha biografia para destruir como Lula. O Putin já vinha com a biografia destruída. O Putin era um entreguista. É bom vocês saberem disso. O Putin vinha com um perfil de entregador, de destruidor de conteúdo nacional, de passar a bola para o Ocidente.
se colocou contra o Partido Comunista, o Putin não tinha nada do Putin. O que aconteceu? Como eu falei, o Putin não tinha biografia para destruir. Ele já era um entreguista. Ele fazia parte do lote de políticos que anestesiaram a sociedade russa e acabaram praticamente com todo o legado, com tudo. Aí pergunto eu para você, o que aconteceu? O que aconteceu é que o Putin sempre foi um agente infiltrado. Durante um longo período, ele foi um agente infiltrado. Ele estava aqui, no meio daquilo tudo. Ele foi uma Dilma Rousseff às avessas. A Dilma Rousseff sempre esteve infiltrada para ajudar a destruir o Brasil, para entrar na tarefa de acabar com o país. Haja vista o pré-sal, onde meu amigo Roberto Requião e até o Lindenberg, que o Lindinho não é muito meu amigo, podem dar seu depoimento que deram na época. Hoje, Roberto Requião está por aí pelos cantos chorando nas pitangas, um cara esclarecido, mas que não tinha o direito de errar como errou. Colocou todas as fichas no vermelho 13 e a roleta rodou e não vai parar nunca no vermelho 13, até porque o vermelho 13 não existe. Não existe como vermelho e não existe como 13. Não tem partido de trabalhadores ali. O que existe ali é um conglomerado, um associado de gente preparada única e exclusivamente para entregar o máximo pelo mínimo. São todos eles adesistas, são todos eles vendidos, são todos eles corruptos. De uma forma ou de outra, é a corrupção que graça nos últimos governos. Os governos tidos, ditos e havidos como democráticos do Brasil são uma verdadeira falácia. Chico Buarque deveria voltar no tempo, não sei se com Carol Proner ou sem Carol Proner, afinal de contas, ela é pulo de 10 para uma vaga no Supremo. Temos que ver com Barroso, se Barroso outro dia estava no bico do urubu, vamos ver. Mas ele poderia simplesmente reescrever aquela música Vai Passar, e passar, vai passar vergonha. Vai passar nesta avenida um samba popular. Cada paralelepípedo dessa cidade vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, blá, 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 blá. Então, vai passar vergonha. Que tal, Chico? Está desafiado para reescrever. Se bem que Chico Buarque está bem. Chico Buarque é perseguido político, recebe mais do que a renda de 99% dos brasileiros, porque fez 3 ou 4 músicas e passou 3 dias na cadeia, jogando bola de meia, brincando, fazendo piada, com os pés para cima e rindo. Isso daí já deu um bom subsídio para ele. Deu para o Lula, deu para a Dilma. Todos eles são pré-anestesiados e todos eles são gozados que eles mesmos querem o revisionismo disso tudo. Teria que revisionar tudo isso também e, não obstante, a devolução do dinheiro que foi dado para essas pessoas de forma ilícita, já que é ilícito agora, é ilícito antes também. Não só o que a gente quer, não só o que a gente escolhe, tudo. Mas é isso aí, gente. Mas é isso aí. O Putin era isso. Vavá Jesus, obrigado pela colaboração. O Putin era isso aí. Um grande adesista, um grande vendido, um grande corrupto que estava pronto para, com a ida do Yeltsin, ser apenas mais um na fila do pão a destruir e entregar o conteúdo da Rússia. Não foi isso que aconteceu na realidade. Não foi isso que aconteceu de verdade. Aconteceu o oposto. E Putin, 6 meses depois de eleito, de empossado presidente, faz a maior manobra militar da nova Rússia. Nova Rússia faz a maior manobra militar e, para melhorar, traz uma comitiva das Forças Armadas chinesas para assistir tudo e vender vários produtos. A Rússia estava quebrada, na lona, precisava de dinheiro urgentemente. Não havia dinheiro para pagar a aposentadoria dos militares. Militares moravam em bases, moravam em navios abandonados dentro do submarino, como ratos morando em tocaias e em tocas. E Putin faz esse grande evento. E todo o alto comando
chinês vem para assistir, principalmente, uma grande exibição do lançamento de um míssil Skal. O míssil Skal é um míssil não torpedo, de altíssima complexidade, tanto é que o Ocidente não tem nada parecido. Tá? É um míssil de supercavitação, aonde ele viaja dentro de uma bolha de gás criada por ele. Difícil de entender, né? Então, é mais ou menos o burro tentando pegar a cenoura com você sentado no burro, o negócio. Quanto mais o burro tenta alcançar a cenoura, mais ele anda, mas não alcança. É exatamente esse princípio do Skal. Skal, em que um judeu e um americano tentaram comprar os segredos e ficaram presos 1 ano e pouco e depois foram indultados lá. Só que, nesse ponto, a Rússia sabe jogar pesado. Se não rolar dinheiro, ele não solta ninguém. E ali quase que nós tivemos a Terceira Guerra Mundial, porque o Putin, a única coisa que tinha eram mísseis. Tá? A única coisa que ele tinha na época eram mísseis supercontinentais, ou ICBMs. Os Voyevoda, que eram os top na época, estavam todos apontados para o Ocidente, e ele falou que tinha pouco a perder, e meteria o dedo. E conseguiu, num arranjo, no afundamento do Kursk, conseguiu a brincadeira de 40 bilhões de euros na época, moeda supervalorizada, na época daria mais ou menos, pelo menos uns 150 bilhões de euros hoje, ou mais. Isso foi em 2000. E ali, com aquele dinheirinho, com aquele parco de dinheiro, tá? Estou coçando o nariz, não é porque eu cheire, não, gente. Eu fiz a barra, passei aqui a lâmina e está coçando. Tá? Então, dali saiu o reerguimento da Rússia. Tá? Josemar Jesus, obrigado pela colaboração. Adriano, advogado, obrigado pela colaboração. Tá? Então, dentro desse quadro de traição, veio tudo isso. E a Rússia hoje baseia a sua estratégia militar na supremacia de armas dos sonhos para eles e inalcançáveis para o Ocidente. Existem várias. Não coloque como parâmetro a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia só testa uma arma ou outra. A guerra da Ucrânia é totalmente convencional. Perguntaram para mim por que eles estavam usando os tanques T-54 e T-55, obra de museu. Para a Rússia não existe museu. Existe equipamento encostado, pronto para ser usado, que na patrulha atrás das trincheiras é um objeto barato e você pode deslocar a sua melhor força lá para frente. Você pode botar os T-90, tá? Você pode colocar os T-80, os armatas não vão entrar. Porque são poucos armatas e eles não vão testar os armatas agora. Provavelmente não. Dizem que ainda vai ser testado. Não sei se vai ter Ucrânia para isso. Então, as superarmas que o Putin apresentou há algum tempo, a gente dá um apanhado geral para vocês aqui, porque o primeiro principal de todos seria o grande CBM dele, que substitui os Voyevoda, tá? Que é o Sarmat RS-28. O Sarmat RS-28 é o que se chama de Satan II, mas ele é um multiuso. Ele carrega desde uma ogiva de 100 megatons ou até mais, até 16 ogivas múltiplas, tá? Ou até um planador. Ele pode levar um planador, pode levar um avant-garde, e esse planador estratosférico desce a 35 mil quilômetros por hora, ou Mach 35, que vai dar quase 40 mil quilômetros por hora, com 6 ogivas para serem dispersadas, talvez de 3 megatons cada um. Isso daí dá 3 megatons, dá 200 bombas de Hiroshima cada um. E ele desce em trajetória, não só elíptica, como ele desce numa bola de plasma. Plasma é o quarto estado da matéria. Né? Então, plasma, ele desce uma bola de plasma e é virtualmente inalcançável pelos sistemas
que o Ocidente tenha, ou sistemas até russos que existem aí, ele é inalcançável, inatingível, e ainda tem essa tal bolha de plasma, aonde a alta temperatura transformaria qualquer míssil, antimíssil, em uma presa fácil e derretimento do mesmo. Isso daí é o Sarmat RS-38, alcance 14 mil, 18 mil quilômetros, velocidade 25 mil quilômetros por hora. Tem mais alguma coisa? Tem. Ele é manobrável. Né? Ele é manobrável, altamente assustador. Fora disso, existe um míssil de cruzeiro, de alcance infinito, com motor da categoria do KH-101, tá? Que trabalha com 4 sistemas de navegação, e não apenas 2 ou 3, mas 4. Antes de tudo, deixa eu falar para vocês aqui, que todo mundo fala. Rubem, todo mundo fala, ninguém pergunta, né? Ah, isso aqui é um míssil de cruzeiro. O que é um míssil de cruzeiro? Vocês sabem o que é um míssil de cruzeiro? Porque todo mundo fala, um míssil de cruzeiro, aquele ali é um míssil de cruzeiro. O que é um míssil de cruzeiro? Míssil de cruzeiro é um míssil que ele estabiliza a certa altura e faz um voo análogo a um voo de avião, um voo georreferenciado, onde você tem sistema de navegação espaciva que você pode ter altitude, né? Você pode ter ponto de referência, você pode ter antenas refletoras, você tem uma série de sistemas de navegação. Esse é um míssil de cruzeiro. E este russo, que já recebeu o nome aqui, até esqueci, para você ver como é que o meu negócio é assim, né? Ele simplesmente não tem alta velocidade, altíssima velocidade. Inclusive, o míssil de cruzeiro mais veloz do mundo é o BrahMos, né? Que não é marido da cerveja Brahma, até porque hoje deve ser Brahmi, que é no gênero neutro. Tá? O BrahMos é o mais rápido cruzeiro do mundo, 3.700 km por hora. É um míssil com quase 9 metros de comprimento, que pesa aí 2.500 quilos, mais ou menos, ou um pouco mais, e pode levar até 300 quilos de massa de explosivos, nuclear ou não. Ele é desenvolvido por uma empresa russa, que, se eu falar o nome aqui, vocês vão falar que é a minha mãe, aí eu vou ficar chateado. E a Organização de Desenvolvimento e Pesquisa Aeroespacial da China. E isso criou a BrahMos Aerospace. Inclusive, o Brasil estava querendo adquirir esse BrahMos. É um míssil de cruzeiro. Então, o míssil de cruzeiro tem um comportamento de avião. Ele levanta voo, planifica e vai. Você vê eles passando nos céus da Ucrânia. Esse é um míssil de cruzeiro. E o outro é um míssil balístico. Balístico por quê? Porque ele vai até a estratosfera, né? E ele desce. Mesmo no caso em que, por exemplo, um Sarmat, né? Ele seja manobrável, mas ele consegue fazer a parábola. E depois desce como desce o Avangard. Fora disso, temos o Kinzhal, que todo mundo já viu, a adaga, que tem um alcance de 2.000 a 3.000 quilômetros, alcança aí Mach 12, ou 13.000 até 14.000 quilômetros, e é virtualmente imparável. Imparável, não tem como parar esse míssil. Não tem como bloquear. Nem o sistema russo, que é muito bom, né, consegue parar essa figura. Além disso, tem mais coisas, sim. Temos o Avangard, talvez o mais temido de todos, porque ele é sorrateiro. O Avangard é um submarino não tripulado que é lançado pela nova classe Belgorod. O Belgorod, o que é? Um submarino da classe Oscar II, a mesma do Kursk, que é um grande. Ele é alongado, acho que mais 20 metros, e ele recebe até 6 Poseidon, ou status 6. Um submarino autônomo com a capacidade, inclusive, de levar delivery, a entrega na sua porta, na sua casa, sem reclamação,
Você não vai pedir para você dar nota, porque depois que ele te entregar, você não vai existir mais. Tá? O Poseidon pode carregar até uma arma de 50 megatons. Falam em 100, mas calcula-se que seja até 50 megatons. O que dá mixaria 3 mil bombas de Hiroshima. Coisa tola. 3 mil bombas de Hiroshima. 3 mil. Nível de radiação não é tão alto quanto vocês pensam. A não ser o Vanguard e o Status 6, que a Rússia diz, pelo menos alguns dizem na Rússia, que eles têm guardado para a Inglaterra. Esse seria sujo. Por que ele não é uma arma suja, Rubem? Ele não é arma suja porque ele trabalha com o velho sistema de bomba de hidrogênio, onde a fissão e fusão, eu já expliquei várias vezes, não preciso explicar mais, mostrar a vocês, aclarar aqui, porque para ter uma bomba de fusão, você tem que ter uma bomba de fissão, senão você não alcança a temperatura ideal para isso acontecer. Tá? Além disso, tem mais coisa? Tem. Tem um sistema de raio laser, o Perseverest. Perseverest, acho. Perseverest. O nome é complicadinho também, que é um sistema de raio laser, exatamente para atacar e neutralizar principalmente os minúteros, que é a única coisa, a única jossa que alcança praticamente todo o território russo, e o mais novo que os Estados Unidos têm é de 1970. Eu não estou mentindo, gente, são números. Tá? Tem mísseis nos submarinos da classe Ohio, tem, claro, são letais, são perigosos, mas a vulnerabilidade dos Estados Unidos em relação à Rússia, em relação à sua parte costeira, é muito diferente. Os Estados Unidos têm 85% da população na área litorânea. Já isso não acontece na Rússia. A população é interiorana. Pouca população que tem na Rússia, menos da metade da população, com mais do dobro do território. Os Estados Unidos é o contrário. A metade do território e o dobro da população. Então, são coisas diferentes. Finalmente, Rubem, passou, né? Temos a Vanguard? Não, tem mais coisas. Tudo que eu estou falando são coisas determinantes. Tem um sistema Murmansk IBM, que é um sistema de radiofrequência totalmente desconhecido do Ocidente, que pode ter um alcance de 3.000 quilômetros, onde você não pode levantar nem drone para brincar com seu filho. Nem aquele que eu tenho aqui de brincadeira dá para ver levantar. Tem o sistema Krasushka, que foi o que veio para a Venezuela. Dizem que não, que depois que ele veio para a Venezuela, acabaram os ataques às centrais elétricas da Venezuela. O sistema Krasushka é móvel, é numa plataforma, num caminhão, num Tatra daquele lá. Eles colocam em cima e isso daí tem uma eficiência, 160, 180 quilômetros de raio. E tem ainda, por último, está tudo, não, tem o Kivin. O Kivin é o sistema que faz um MiG-21 virar mais eficiente que um Sukhoi 35. Por quê, Rubem? Porque simplesmente ele é um inibidor de sinal e um emissor de sinal. Ou inibe, ou imita, ou mimetiza. Tá? E ele está ali para isso. Está ali para isso. Para simplesmente apagar. Foi o sistema Kivin que foi usado contra o destroyer americano. Esqueci agora o nome. Eu falo tanto sempre nele. Tá? Esse destroyer foi humilhado 2 vezes, uma no Mar Negro, outra no mar perto do Mar do Norte, aonde todo mundo, desorientado, olhava para aquilo ali e falava assim: mamãe, o que eu vou fazer? Não tinha posto de combate, estava todo mundo com pés, porque simplesmente um Su-24, um avião ultrapassado, um bombardeiro ultrapassado, de meados do século passado, passou e insinuou um ataque que poderia ter feito Donald Cook. Podem botar aí no YouTube, tudo meu é fácil de ver. Bota no YouTube, a informação de qualidade é outra coisa. Bota lá que você vai ver o que aconteceu com Donald Cook.
Essas são as grandes armas que a Rússia tem. Tem mais? Tem. O sistema Murmansk são 3 para cobrir a Rússia inteira. E a frente ocidental, principalmente. A coisa não importa, porque do outro lado tem a China. Eles não têm que se preocupar com a China, não. Isso tudo que você está vendo são armamentos. O que é que os Estados Unidos têm? Avião stealth que não funciona, mísseis da idade do Ronca, projetinho que só roda na Pixar, bonitinho, tudo funciona. Efeitos especiais deles são ótimos. Muito melhor que os russos. Os russos são horríveis. Os russos pegam um míssil e lançam mesmo, porque é mais fácil para ele lançar um míssil do que fazer um videozinho. Já os Estados Unidos, não. Se míssil faz isso, fala papai, mamãe, isso, aquilo outro, paga boquete, faz a porra toda. Quando você vai testar, ele cai no teu pé. Bum! É igual a bala que sai do cano do revólver e cai no chão. É isso aí que acontece. Por quê? Ali foram gastados milhões e milhões de dinheiro roubado do contribuinte e ele volta para lá para estudos e está lá como as fragatas e cruzadores stealth, que foi uma revolução nos Estados Unidos, e simplesmente as bichas estão indo para sucata. Navio tudo na base de 1 trilhão, 20 bilhões, 50 bilhões, tudo para eles é assim, faraônico. Só o dinheiro que foi gasto, repito, para criar consciência, só o dinheiro que foi gasto no desenvolvimento, tá, do F-35 é mais do que a Rússia gastou desde o primeiro dia do governo Yeltsin até hoje. Vai o governo Yeltsin junto, que não gastavam nada. Seu dinheiro de desenvolvimento só do F-35, que não funciona, não serve para nada. Lixo. Mais um escândalo da Lockheed, outro. Vai dar em quê? Vai dar em nada. E precisa de bonecos pelo mundo, igual os que a gente tem aqui hoje. Boneco. A bonecaria. E a última informação que eu tenho que dar para vocês é que as armas táticas nucleares da Rússia estão posicionadas em Belarus, principalmente os Iskander, que é um míssil de cruzeiro de médio alcance. E você tem os Kinzhal, que estão nos MiG-31 e nos Tupolev 160 e 22. Qual a diferença entre eles? O que está alocado no MiG-31 é um só e ele tem um alcance de 2.000 quilômetros. O outro não. Os outros são 3.000 quilômetros de alcance, praticamente voando. Na sua costa, praticamente, a Rússia alcança com esses mísseis de cruzeiro de médio alcance qualquer ponto na Europa inteira. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. Tudo que você tem é isso aí. Isso aí é o grande dissuador. E, como eu falei, a guerra da Ucrânia esquece, só escaramuça. É só darem ucranianos para matarem mais. Os russos já estão matando a contragosto, que tem que matar, porque eles vêm em cima de você, você tem que se defender. Mas é assustador o que está acontecendo. As sequências de queda de tudo, por isso que já estão indo nos 54, 55 para lá é o suficiente nessa altura do campeonato. Não. Então, tudo isso aqui foi desenvolvido na era soviética. Saiu, o desenvolvimento não parou. Não tem nada praticamente aqui de inédito. Se tiver, eu aviso para vocês. Tudo são conceitos experimentados já usados. Tudo. Aqui você só pega o extrato. Então, a gente faz esse trabalho para você, estratifica para você, te dá a condição. Isso aqui não tem a pretensão de ser o dono de hoje no mundo militar ou qualquer coisa. Mas a pretensão, sim, te dá informação de qualidade. E eu quero aqui pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, fazer parte do nosso grupo, seja membro. Vem para cá, porque aqui o negócio é quente, a chapa é quente. Deixa eu só dar um oi para vocês para acabar essa live de hoje. E terça-feira, Aldo Rebelo. E amanhã, Carlos Velasco e Rafael Machado. De repente, eu troco até a live de amanhã, depois da manhã, com Aldo. Eu chamo eles, eu vou contactá-los e a gente faz terça com Aldo. Nós três. Tá? Muito bom pegar um nacionalista e trazer no programa. Vamos ver. Rubem, qual o próximo país europeu que terá protesto violento, na sua opinião? Alemanha.
É. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marco Antônio Rosa, falando que nunca foram artistas na minha concepção. É. Enquanto Vinícius de Moraes era vivo, eles todos tinham uma grande produção. Depois parou. Chico fez 3 ou 4 músicas inacreditáveis. Se fez tanto. Não sei. Eu sei que tem uns 40 anos que não faz nenhum. Que se preste, que aproveite. Gente, eu nem sabia quem era o chefe dos espiões da Rússia. Nos EUD está nos holofotes o tempo todo. Parece que é brasileiro, né? Vai ter ministro do Supremo, Patrícia. Eu também vi, João Felipe. Eu também vi esse discurso. Mas aí você tem que ver. O Lula também. Que eu vou dizer para vocês que quando eu sair desse governo, eu vou me considerar um vitorioso. Todo brasileiro. Lágrima de crocodilo. Mas todo brasileiro poder fazer refeição por dia. Aí eu vou dizer que minha missão foi cumprida. Né? Já do posto. É isso aí. É isso que eu quero ver. A mesma coisa que ele falou lá atrás. O presidente do Chad, ex-colônia da França, deu um pé na bunda da ExxonMobil e nacionalizou todo o petróleo. A África já está se beneficiando do apoio da China à Rússia. Claro que está. A República não funciona no Brasil. Funciona em poucos lugares. O que funciona é a inércia da sociedade. Traidor foi Gorbachev? Não. E Yeltsin foi mais traidor do que o Gorbachev. Foram todos. O Yeltsin foi o grande elemento, foi o grande homem que se levantou. Né? Marcelo Pinto do Zaniboni, a condição na Rússia está melhor do que a nossa aqui. Mas Jesus, já agradeci. Vamos ver. O PIB, exatamente, o Irã, país 8 vezes menor que o nosso, 9 vezes menor que o nosso, com a população 4 vezes menor, com metade do país de pedras e desertos inóspitos, ganhou da gente. Tecnologia. Coisa pública. O Irã é o 5º país do mundo que mais forma engenheiros. Aqui a gente forma também para caramba. Aqui a gente forma em qualquer lugar, na Unisquina, na Unicurva. Nossos reais presidentes não são funcionários públicos do 3º escalão que mandam na gente. O Sarmati leva a vanguarda, exatamente. Ele é um multipropósito. Ele pode levar ele como pode levar uma ogiva, ou várias. Reforma tributária vai levar carga e serviço em 210. Faz o Hélio gostoso agora. Eles estão sempre fazendo uma reforma, né? O Gorbachev merecia tomar um tiro de fuzil. Conheço uma jovem de 15 anos que acha que o Bill Gates é um herói só porque ganha bilhões. Tem gente que tem tão pouco que só tem dinheiro, né? O chuchu é o 5º estado da matéria. Ai, Circe, só você mesmo. E o picolé de chuchu, Circe? A Polônia está agitada porque a Polônia já perdeu uns 20 mil homens dentro da Ucrânia. Manuel Rodrigues
Velocidade do asteroide tão veloz que a pedra do asteroide explodiu entrar na atmosfera. O Avangard tem uma bolha de plasma que protege. Exatamente. Cadê a defesa antiaérea do alto nível no Brasil? É necessário? Claro que sim, mas não temos. O Brasil está perdendo tempo discutindo gênero neutro? Não está, não. É isso que o PT quer. É isso. Antônio Gadelha, é claro que o Brasil tem que quebrar todos esses protocolos frios. Né? Agora, com picanha de abóbora, vai ser uma maravilha. É, Daniel Reis, é isso mesmo. A gente acaba perdendo respeito por tudo. Sim, o Bramos é desenvolvido pela Organização de Desenvolvimento e Pesquisa Aeroespacial e pela Maskinostrania russa. Acho que é Maskinostrania. Não, Cora, porque os Estados Unidos sempre mostrou que não tinha, ao contrário da Rússia, que sempre escondeu o que tinha. É uma questão de pragmatismo, é sempre assim. Romeu Ferreira Guimarães, valeu, obrigado. Rubem, existe alguma arma que usa o deslocamento do ar? O deslocamento do ar. Tá? O sistema misto de jato do Brahmos é assim, e esse nuclear também. É como se fosse um pulso-jato. Né? É um screenjet. Screenjet usa o deslocamento do ar. Screenjet. Os Estados Unidos não têm armas hipersônicas. Hipersônicas é toda arma acima de Mach 5, ou 5 vezes a velocidade do som. Estou pensando em criar um imposto para esse canal. Vamos criar. Sim, Marcos. Além de diminuir o poder calorífico do combustível, além disso, ainda há formação de depósitos terríveis. Um momento. Aqui. Era o Wellington Calazans me ligando. Esse rapaz está em Angola, está em Luanda agora, e eu, daqui a pouco, já vou falar com ele. Temos planos maravilhosos para a semana que vem. Hoje ele ia estar participando da live, mas não participou porque não deu tempo a conexão, ele tinha uma reunião lá e não deu tempo. Mas vamos aqui. Bombardeiro B2 é 1.6 a velocidade Mach e bombardeiro precisa ser veloz. Caríssimos e ineficientes. Um Tupolev Tu-160, o cisne branco, da ponto 2, 2.4. Exatamente, Johnny. O USS Donald ficou com o Cook na mão. Tem 2 vídeos, são maravilhosos. Não é desastroso, mas também não é muito positivo. Eu vou esperar ordens superiores para saber o que eu faço. Evandro Neres, os Estados Unidos têm 150 bilhões de dólares, que é maior que o PIB de metade dos países do planeta, apenas de fundos não rastreáveis. Ali já foi encontrado papel higiênico vendido por 10 mil dólares, pensa que é só aqui? Carrinho de golfe vendido por 10 milhões de dólares e tudo mais. É ali onde o nego mete a mão. Negro, branco, azul, amarelo. O F-22 é tão bom que pararam de fabricar.
Ione Oliveira, vou sim. Essa semana eu falo sobre a primeira bomba nuclear em 1949, da Rússia, que recebeu ajuda de um físico americano. Sim, verdade. Ele falou que era para dar equilíbrio no mundo. Ele não queria todo mundo com arma só, não. Ele tinha medo. Bom, adiantaria ter uma bomba nuclear sem ter um delivery? É uma pergunta. Nós temos que desenvolver o delivery também. A Europa vai tensionando para depois arriar as calças e pagar um bola-gato para todo mundo. É assim, até alguém perder a paciência com eles. Ou então o próprio povo, eles perderem a mão e irem para o saco. O Johnny RSV, os Burava estão ali. Procura quem é o Burava. Burava são os mísseis estratégicos que estão nos submarinos nucleares. Né? Então, veja aí, Burava. Você vai ver aqui, eu dou logo o caminho. O banco alemão já está para quebrar também. Os produtores de Euromarques. Vamos ver. Boa noite, Rubão. Mário Santana. Eu tenho um amigo que mora na Espanha e disse que o custo de vida está muito alto lá. Lá em Portugal está horrível. E sem aumento de salário. Isso é para dizer que o general Inverno não entrou em campo. Espera esse ano desenrolando. Rubem, quais as chances de morrer gente em Paris e se tornar os protestantes mais violentos ainda? Bem grande. Bem grande. E vai morrer gente. É fatal. Rubem, Rui Costa Pimenta falou que as prisões do Brasil é a pior do mundo. Acha isso também? Não, é porque é aquela mania de dizer que tudo aqui é o pior do mundo. Os nossos políticos são realmente os piores do mundo, empatados com mais outros. Vamos embora. Lula está perdendo a voz? É bom, ainda bem, que a vergonha na cara já perdeu tem muito tempo. Não, Camila Kowalski, a atualização de armamento leva anos, leva décadas. Não é assim de um dia para o outro, não. O que os Estados Unidos estão tentando fazer na Ucrânia é simplesmente se segurar e causar o máximo de desgaste possível para a Rússia. É isso que eles estão fazendo. Para isso, eles estão usando a arma velha dele e defuntos ucranianos. A pena de morte na guilhotina foi extinta somente no ano de 1980 na França. Na guerra contra a Argélia foi usada para acabar com a resistência. Adenilson Barbosa, obrigado pela colaboração, valeu. E aqui, gente, eu vou me despedindo. Amanhã, talvez eu sozinho, ou talvez Carlos Velasco e eu, porque eu vou perguntar se eles querem participar. Terça-feira, às 19h30, com Aldo Rebelo, ministro Aldo Rebelo, vai estar aqui na terça-feira, às 19h30. E eu vou perguntar se o pessoal quer vir passar de segunda para terça esse módulo. Eu vou falar com eles, falo com vocês, e aqui fica o meu boa noite, bom final de domingo para todo mundo. Amanhã, segunda-feira, eu não vou dizer que é dia de branco, porque vão dizer que eu sou racista. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas fazer o quê? Vamos nessa. Fui!